Então você traz o meu filho vivo! Eu sempre falo que é muito bom entrevistar o Paulo Miklos, primeiro porque eu acho que ele tem uma veia jundiaense, por vários motivos. Uma delas é que ele já foi fazer muitos shows, já lançou CDs de Jundiaí, e também você tem um diretor jundiaense quando você começou no cinema, o Beto Brant. E eu também tenho agora o dramaturgo, o Sérgio Roveri, que é de Jundiaí também, e que escreveu a peça Chet Baker Apenas um Sopro, que eu estou rodando o Brasil. Então eu tenho conexões jundiaenses muito profundas. Eu fico muito feliz com isso. Paulo, vamos falar então do seu personagem de ontem, do Homem Cordial. Eu fiquei muito mexido com o filme. É um filme que mexe muito com a gente, principalmente quando vai chegando na parte final, e obviamente não vou contar, mas é um filme que vai levando a gente a pensar um pouco aonde a gente está, né? E o que a gente está fazendo com a vida. Foi realmente bastante forte, assim, um mergulho importante, né? É um papel intenso, né? De protagonista. A história desse cara que se envolve, enfim, numa situação. Ele é uma figura pública, né? Um artista, um cantor de rock e tal. E aí ele se envolve numa situação e isso viraliza e as pessoas fazem um conceito, enfim, entendem uma coisa a respeito de um acontecimento, e aquilo que a gente vive hoje muito intensamente, que é a fake news. Um pouco dessa discussão é feita no filme também, um julgamento virtual, né, um tribunal virtual sobre o que aconteceu. E ao longo do filme, então, você vai vendo que a própria interpretação daquilo que você estava julgando durante o filme não batia com a realidade. Gente, hashtag Aurélio Assassino tá bombando, hein? Tá vendo? Enquanto não tiver uma acusação formal contra você, não tem o que fazer. É só isso, meu. Postaram uma foto nossa aqui, publicaram já. História é Aqui. Vai lá defender bandido em Cuba, vai, ou suas bichas. E ao mesmo tempo a gente discute nossos preconceitos, né? A sociedade brasileira, como ela lida com racismo. Tem muita coisa que é discutida no filme, é desconfortável, a gente se coloca no lugar dos personagens, se identifica, e essa discussão é necessária, né? Desce aqui! Desce, Aurélio, assassino! Você faz uma comparação com o seu último filme que veio aqui para Gramado, que foi o último Cine Drive-In. E aí são filmes, na verdade, comparando sensíveis, mas cada um com a sua sensibilidade, né? Curioso você perceber o que tem em comum, porque é muito fácil perceber o que tem de diferente do primeiro filme, né? O último Cine Drive-In foi um filme motivado de falar de questões pessoais, e como era o meu primeiro longa, eu resolvi me cercar de segurança. E a gente fez um filme simples, a palavra de ordem era simplicidade, vamos contar bem uma história, primeira vez que a gente está fazendo um longa-metragem, vamos contar de uma forma mais simples possível. Nesse filme, ao escolher um tema tão caro para muita gente, tão angustiante, não tinha como não se arriscar. Então a palavra de ordem é risco, a gente tem que se arriscar desde das propostas estéticas, escolha de elenco, tudo era sempre vamos nos arriscar, porque a gente escolheu um caminho tortuoso já temático, então a gente tem que casar isso com a linguagem, com a estética. Eu gostei de ouvir de você que é um filme sensível, que tem sensibilidade. Eu acho que foi um filme que eu trouxe muita participação do elenco, muita participação da equipe para contribuir, e eu ouvi muito deles, assim, sabe? Então, eu acho que é uma sensibilidade coletiva da equipe mesmo, e até na montagem da montadora Nina Galanternick. Então eu acho que o filme foi feito com muita sinceridade, assim, é uma angústia muito sincera de todos, e eu acho que isso imprimiu. Sempre foi São Paulo como cenário? Não, inicialmente, quando a gente começou a escrever o roteiro, eu e o Pablo Stoll, que é o uruguaio que escreveu o roteiro comigo, a ideia era Brasília. Inclusive a história do rock no filme tem muito a ver com isso, por causa da cena do rock em Brasília nos anos 80. Só que eu fiz um filme em Brasília, todo noturno, um curta chamado Para Pedir Perdão, e é extremamente difícil filmar à noite em Brasília, porque por conta das características da cidade, ela é muito arborizada, e para filmar à noite em Brasília eu praticamente apontava só para o asfalto lá, quando eu fiz esse curta e tal. E eu comecei a pensar que eu precisava de um cenário muito urbano, muito opressor nessa urbanização. O próprio conceito do Sérgio Buarque, quando escreveu Raízes do Brasil e definiu o conceito do homem cordial,
ele acreditava que uma das características desse homem cordial definido por ele ali era um homem essencialmente rural, porque era um país essencialmente rural. Ele acreditava que na medida que o país fosse se desenvolvendo e se urbanizando, ia assumir essas características do homem cordial. E o que a gente viu não foi isso. A gente se industrializou, se urbanizou pra caramba e algumas características ali definidas no livro estão super presentes. Então, eu quis levar o filme para uma cidade muito urbana, muito opressora e que a noite não morre. Em Brasília, 11 horas da noite, você não vê mais ninguém na rua. E São Paulo não, ela não acaba nunca, né? Paulo, tem uma cena muito forte, que é de um policial conversando com um artista, né? E aquela cena me mexeu muito. Talvez, e claro, principalmente pelo momento que a gente vive, e é uma cena que revela mesmo e mostra esse momento que a gente está vivendo. É uma cena muito forte, e esse é um outro ponto importante, né? Os direitos humanos, enfim. A gente vive um momento agora no Brasil em que essas coisas estão sendo muito discutidas, né, e relativizadas, infelizmente, né? Parece que é uma coisa assim, esses direitos, eles não são algo que a gente tem consolidado, parece. Então, a gente está vivendo uma fronteira muito... um problema muito sério, né, em relação a isso, essas discussões e tal, como se isso fosse tivesse uma cor ou um partido ou uma ideologia a respeito dos direitos humanos, e não é assim. Isso é uma regra fundamental e básica na convivência, né, da sociedade, e a gente está discutindo isso numa sociedade brasileira muito problemática, né, em que tem a gente estava falando em normalizar essa violência, já a violência do Estado, e no filme a gente coloca esse dado, né? E existe uma verdade muito forte, inclusive nessa cena que você citou do policial. O policial também coloca a sua verdade de maneira muito verdadeira, muito intensa. A gente até fica pensando, a hora que o policial começou a falar, eu falei, mas ele também está certo em algum momento ali, né? Que depois tudo vai se transformando, mas eu falei, ele também tem razão. Exatamente. Então isso que faz a gente... Eu acho que isso que é um bom filme, ele coloca... os vários lados da questão, eles todos estão muito bem representados ali. Então, existe um conflito muito interessante, que cada um dos lados tem suas razões, e você entende as razões de cada um dos lados. Então, não existe um maniqueísmo de você falar, não, aquele é o bad guy, o bandido é só cruel e terrível, e o mocinho está certo e é brilhante e é maravilhoso. Não é assim, as coisas não são, né? Cada um tem suas próprias, enfim, tem sua razão de ser, assim. Paulo, muitíssimo obrigado, adorei conversar com você mais uma vez, é sempre incrível. Primeira vez em Gramado, né? Primeira vez em Gramado, gostando muito desse clima do festival, né? Aliás, o clima mesmo, o tempo tá até favorável, não tá tão frio. Não, tá muito gostoso. Eu trouxe meu casacão e tal, nem tá. Então nós estamos aí de camiseta. Obrigado, Paulo. Sucesso. O Homem Cordial ainda não tem data para estrear, mas fiquem atentos porque vale muito a pena para discutir, para repensar e para pensar um pouco em como estamos na vida. Obrigado, Paulo. Valeu. Eu que agradeço.